Olá, alunos! Bem-vindos à aula de Processo Civil, onde na última aula estávamos falando sobre a jurisdição com relação ao Brasil e aos demais países, tá? Não somente a jurisdição e a limitação entre os estados, entre o próprio território brasileiro. No último vídeo, eu parei lá no título dos limites da jurisdição nacional, no artigo de número 23. E finalizando aqui o artigo 23, a gente vai para outra seção do código, tá? Que é com relação à competência interna, que é onde a nossa matéria entra. Então, para que não fique muito maçante, a gente vai para a parte objetiva, certo? Para a parte onde nos interessa, de fato, com relação à grade curricular aí de vocês. Então, lá nesse artigo número 23, só para a gente finalizar e para não ficar aí no meio do título, vou fazer a leitura para vocês também. Número 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, item 1. Conhecer as ações relativas a imóveis situados no Brasil. 2. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. 3. Em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. E o ponto mais importante com relação a esse título é com relação à localização dos bens, onde, por exemplo, ele citou aqui praticamente nesses 3 incisos que eu li para vocês. Mesmo que essa pessoa, que essa pessoa falecida seja um estrangeiro, mas tenha bens dentro do território nacional, dentro do Brasil, as leis brasileiras e a autoridade judiciária terá que conhecer, e efetuar o julgamento e efetuar essa sucessão de bens dentro do território brasileiro, porque os bens estão dispostos aqui. E além disso, é competente, a autoridade judiciária brasileira para verificar se há existência de algum testamento, sendo ele particular, podendo ser escrito de próprio punho, ou o testamento público realizado e lavrado pelo cartorário. O próximo item, que está no capítulo 1 também, é o título de número 3, fala sobre a competência interna, que é onde de fato interessa aqui na matéria da gente. E essa competência interna, ela está relacionada aos territórios aqui, não entre o Brasil e outros demais países, mas sim vai entre um estado e outro, entre um município e outro. Artigo 42, Então acompanhem através do código, através da lei, porque estou passando para vocês aqui com relação à própria lei seca, certo? Então as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. Esse juízo arbitral é relativamente novo, Não é tão usual, assim, de uma forma prática, mas existe a possibilidade de você eleger uma terceira pessoa para que essa terceira pessoa consiga conduzir a sua situação, problema, caso haja algum aí dentro do contrato. Então, por exemplo, se você está realizando um contrato com uma outra pessoa, me colocando aqui no meio, eu estou realizando um determinado contrato com a Dona Maria. Se dentro desse contrato eu quiser eleger um árbitro, então a gente pode colocar uma cláusula dentro dele. Por exemplo, se houver algum determinado problema, será arbitrado pelo senhor José para solucionar a lide, para ajudar a gente a compor. É uma forma de autocomposição também, onde a gente não precisa buscar somente o meio judicial,
tá? Para que a gente consiga resolver um determinado problema. Por quê? Porque a gente está tentando desafogar o poder judiciário, ainda mais desses problemas que são simples, certo? Então, uma outra pessoa, tá? Ela pode nos ajudar. Essa outra pessoa não precisa ser necessariamente um advogado ou alguém da carreira jurídica. Pode ser uma pessoa de uma carreira completamente diferente e não tem problema nenhum. Artigo 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevante as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, certo? Então, aqui, o limite da competência é até o momento que você protocola esse processo judicial. Então, imagine que hoje eu esteja aqui no bairro da Zona Leste de São Paulo. Só que eu protocolei hoje, certo? Esse determinado processo, e amanhã eu me mudo, eu vou lá para a Zona Norte. E a partir daí, o meu fórum, ele poderia ser modificado, tá? Porque eu estou morando em uma outra localidade. Só que aqui o artigo, ele nos diz, até o momento do protocolo, se você morou em tal lugar, então esse lugar ainda assim será competente para determinar e para julgar a sua ação. Artigo 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas nesse Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e ainda no que couber, pelas constituições do Estado. Então, aqui ele fala de uma forma de se organizar do Código de Processo Civil. Então, temos como base aí a Constituição Federal para que nos auxilie com relação a essa competência jurisdicional. Temos a Constituição, temos o Código de Processo Civil. Se algum deles for inerte, se algum deles não dizer sobre determinada situação, a gente vai se socorrer por outras leis especiais, outras normas específicas. Artigo 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente. E se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselhos de fiscalização e atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto nas ações. Então, a gente sempre, em qualquer código, tá, em qualquer área do direito, sempre teremos a regra, e toda regra comportará exceção. Aqui o artigo 45 está ditando a regra, e as exceções estão lá no inciso 1º, que é de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho, segunda exceção do inciso de número 2, sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Parágrafo 1º. Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta. Então, aqui o que ele está nos dizendo, tá, com relação a esse artigo de número 45? Mais uma vez, tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente, se nele intervier a União, e ele fala alguns outros entes. Então, supondo aí, por exemplo, dentro de uma determinada causa, existe a União ou existe um ente federativo, e eu protocolei essa ação junto à esfera estadual e não à esfera federal. Dentro dessa ação, o juiz vai verificar e vai remeter, tá, esse processo para a justiça competente, qual seja a justiça federal. Então, vai sair da esfera estadual e vai para uma esfera de âmbito federal nessa situação, se dentro desse processo tiver essas pessoas elencadas no artigo 45, e quais sejam a União, empresas públicas, entidades autárquicas e fundações. Parágrafo 1º.
Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta. Então, existe ainda assim uma dessas pessoas citadas pelo artigo 45. Empresa pública, a União, entidade autárquica ou fundação pública. E aqui a exceção, tá? Fala, olha, seu juiz, se esse pedido, né, se existe dentro desse pedido apreciação de sua competência, então não passa para a Justiça Federal não, pode julgar aí na Justiça Estadual mesmo, não tem problema nenhum. Parágrafo 2º, na hipótese do parágrafo 1º, o juiz, ao não admitir a acumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Parágrafo 3º. O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito, se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. Então, supondo aqui uma outra exceção e uma curiosidade, inclusive. Se dentro desse processo foi remetido para a esfera federal e o juiz verificar que essa pessoa é ilegítima, que a União não tem parte legítima, que essa fundação não tem parte legítima para estar dentro daquela ação, então ele vai devolver para o juízo de competência estadual. Ele devolve o processo, remete novamente a essa instância que levou esse processo para a parte e para a esfera federal. Artigo 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Então, aqui ele já está te dando um caminho. Então, se você for advogado, chegou um autor fazendo uma reclamatória sobre um determinado bem, tá? Um bem móvel, onde que você vai protocolar essa ação? Aí você vai procurar no código, o artigo de número 46 vai dizer para vocês, olha, senhor advogado, se essa ação trata disso, se essa ação trata de bens móveis, então protocola lá preferencialmente no domicílio do réu, tudo bem? Parágrafo 1º. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Então, tentando trazer um exemplo prático aí da minha vida para vocês. Eu tenho uma determinada ação, onde eu estou pelo lado do autor, tá? E essa pessoa, lá no ano de 2010, ela transferiu o seu veículo para uma moça. Essa moça, ela não completou essa transferência, tá? E ficou aí no meio do caminho. Ele reconheceu a firma de um documento, que é o CRV do veículo, que é um bem móvel, certo? Ele não comunicou a venda ao Detran e essa compradora, ela também não finalizou a venda, ela não transferiu de fato. Então, começaram a chegar multas e infrações de trânsito, pontuação na carteira, no nome dele. Até que ele procurou o escritório para que a gente ajudasse nessa situação. Em esfera administrativa, o Detran reconheceu parcialmente a responsabilidade dele. Então, de tudo aquilo que a gente pediu, que a gente, escritório, pediu, parte o Detran deferiu e parte não. Dessa parte não, a gente ingressou na esfera judicial. E nessa esfera judicial, a gente teve que protocolar no domicílio da ré, nessa situação, certo? Aqui a ré, ela está fugindo, né, da citação, inclusive a gente não conseguiu localizar ainda, só que através de algumas pesquisas, né, pesquisas em site de busca, a gente descobriu que ela tem mais de um domicílio. Nessa situação, a gente colocou o domicílio que favoreceu mais o autor, por questão de proximidade e distância. Só que se a gente quisesse protocolar lá no outro domicílio dela, que fica em outra cidade, nós poderíamos também, sem maiores problemas, porque a lei, o Código de Processo Civil, nos permite.
Parágrafo 2º. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. Então, a regra vai protocolar essa ação relacionada à discussão de bens móveis lá no domicílio do réu. Só que se ele tiver em lins, que é lugar incerto e não sabido, então você protocola no domicílio do autor, tá? Ou se ele for encontrado aí nesse tempo, mesmo que você não saiba, mas você verificou, que ele é um morador de rua, por exemplo. Acontece. Então, você pode protocolar lá na região de onde ele está morando ou protocola no domicílio do autor mesmo. Preferencialmente, eu optaria pelo domicílio do autor. Parágrafo 3º. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor. E se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Então, se os dois morarem fora, eu como advogado posso escolher, não tem problema nenhum. Talvez, para me facilitar, eu tente escolher aquele que seja do domicílio do escritório, por exemplo. A lei não me impede, mas se eu quiser colocar em outra cidade, se eu quiser protocolar lá no Distrito Federal, que é a capital do Brasil, eu posso protocolar também. Havendo 2 ou mais réus com domicílios diferentes, serão demandados no foro de qualquer deles à escolha do autor. Parágrafo 5º. A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado. Artigo de número 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Então, aqui eu estou citando a todo momento com relação aos bens móveis e dei como exemplo um veículo, que é uma situação que ocorre aqui no escritório. Quando estiver relacionado a bens imóveis, então a ação será protocolada no foro de domicílio da coisa, no foro de domicílio desse bem móvel. Faz de conta que eu resido aqui, e tenho uma residência lá na praia, lá em Santos, uma praia aí popular. Então, moro aqui em São Paulo, mas houve um problema, com relação ao meu locador lá do imóvel de Santos. Então, mesmo eu morando aqui, o foro competente será de domicílio da coisa, do imóvel lá de Santos. Aqui eu dei o exemplo de um locador e um locatário, Mas se fosse uma pessoa que alugasse para a temporada e houve um problema dentro dessa casa, o domicílio competente, Eu moro aqui em São Paulo, essa pessoa que foi passar temporada mora lá na Bahia, E a coisa e o imóvel está situado em Santos. Então, o foro competente será o de Santos, Para facilitar aí com relação a onde está localizado o bem. Artigo de número 47, que é onde estão fundadas as coisas móveis, O parágrafo 2º. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo o juízo tem competência absoluta. Então, mesma coisa, só que aqui com uma parte imobiliária, sempre onde está localizada a coisa. Artigo 48. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então, aqui a gente começa da parte de sucessão, onde é uma pessoa que faleceu, e fala também sobre onde estão dispostos os bens dessa pessoa que faleceu. E aqui, mais uma vez, o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, partilha e arrecadação. Então,
Supondo que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro, só que o autor da herança, o filho dessa pessoa, mora aqui no Brasil. Então, o foro competente será o foro aqui do Brasil, onde está o domicílio dessa pessoa que vai receber essa herança. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente o foro de situação dos bens imóveis, tá? Como o primeiro item. O número 2, havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes. 3, não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Então, há uma regra a ser cumprida. Supondo que essa pessoa faleceu no estrangeiro, que eu também seja a pessoa que vai receber a herança e também moro no estrangeiro, só que todos os bens estão estipulados aqui no Brasil. Então, há uma ordem a ser cumprida. Primeiramente, que é o foro de situação dos bens imóveis. Se tiver mais de um imóvel, eu posso optar por qualquer um deles, tá? Qualquer região que neles estejam. E se aqui não havendo bens imóveis, certo? Mas há veículos, por exemplo, aqui em São Paulo e há um veículo lá no Paraná, eu posso escolher também entre um desses foros competentes para ingressar com essa ação, com esse inventário e com essa partilha. Artigo 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Aqui é com caso de pessoa que está ausente, pessoa desaparecida. Se essa pessoa tem bens, né? Aí aqui ele cita também que vai ser no foro de domicílio do seu último domicílio. Então, supondo que essa pessoa seja desaparecida, mas o último endereço dela estava localizado lá na zona oeste da capital de São Paulo. Então, o foro competente será onde ele foi encontrado por último, onde ele residiu por último, onde se tenha ciência, tá? Desse último domicílio. Artigo 50. A ação em que o incapaz for réu seja proposta no foro de domicílio do seu representante ou assistente. É um meio de facilitar, supondo que o réu seja uma pessoa que não vai responder por si e será um representante ou assistente, né? Que vai assisti-lo em juízo, que vai representá-lo em juízo. Então, nada mais justo que para facilitar que seja interposto lá no domicílio desse representante ou assistente. É para facilitar mesmo a locomoção e acesso, caso essa pessoa for ré, né? E ter uma possibilidade maior de exercer o contraditório e a ampla defesa. Artigo 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que a autora seja a União. Parágrafo único. Se a União for a demandada, a ação pode ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação de coisa ou no Distrito Federal. Então, se a União for a autora, ela vai propor essa ação no domicílio do réu, supondo que a União tem uma determinada lide aqui comigo, que eu esteja devendo imposto de renda. Então, ela vai propor uma ação aqui dentro da capital de São Paulo, porque eu estou aqui, certo? No parágrafo único, ela faz o contrário. Ela faz como se a União fosse a demandada, fosse a ré. Então, nessa situação, permanece o domicílio do autor também para facilitar a coisa. Artigo 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou Distrito Federal. Então, aqui, pelo que a gente observa no Código, são formas de facilitar o acesso da pessoa, porque, em regra, né, em comparação à União, ao Estado ou ao Distrito Federal, essa pessoa física ela é parte hipossuficiente. Então, imagine, se eu moro aqui em São Paulo e eu tenho que me defender de uma ação que esteja ocorrendo no Distrito Federal,
e eu não tenho dinheiro para viajar até lá. Isso vai ser prejudicial a mim dentro do processo e eu, inclusive, não vou conseguir exercer o meu direito ao contraditório e nem à ampla defesa. Bom, e aqui ele fala também, tá, da União, do Estado e do Distrito Federal. Ele coloca União, Estado ou Distrito Federal como autor, propõe a ação no domicílio do réu. Se a União, Estado ou Distrito Federal for ré, vai permanecer e vai predominar essa ação no foro do domicílio do autor. Artigo de número 53. É competente o foro. E nessa parte aqui, ela é um pouquinho mais extensa, tá? Mas eu vou tentar explicar de uma forma mais tranquila, mais objetiva para vocês. Artigo 53, é competente o foro. Item 1. Para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. Então aqui é uma parte mais prática, tá? Aqui, normalmente, é aquela parte que eu passo até exercício para vocês de uma forma mais dinâmica, mais cotidiana. Então, se eu sou advogada, estou vendo que eu estou diante de uma ação de separação, de divórcio, anulação de casamento, reconhecimento de união estável. Aí eu me pergunto, onde que eu vou protocolar essa ação? Qual o foro competente? Aí o código, o artigo 53 que vai responder para mim. E como que eu sei onde que está no código? Eu vou procurar por competência no título. Procurei por competência, a partir dali eu vou encontrar aquilo que eu quero. Nem sempre a lei é tão clara, né, com relação a isso. Ela não traz palavras, às vezes, muito acessíveis, muito objetivas, mas a gente costuma fazer aí algumas analogias também com relação ao código. Então, se eu estiver dentro da ação de divórcio, separação, anulação, reconhecimento ou dissolução de união estável, onde eu vou protocolar? Inciso 1. E o item A, no domicílio do guardião de filho incapaz. Então, ele não fala da mulher, do homem, tá? Do autor, do réu. Ele, para facilitar, ele fala que vai ser competente aquele que é guardião do filho incapaz. Então, às vezes, o pai mora de um lado, a mãe mora do outro, só que o filho mora no outro. Então, eu vou optar por onde esteja o filho, para facilitar para a parte hipossuficiente da relação. Item B. Ou eu posso protocolar, né? Se não tenho filhos, supondo. Posso protocolar no último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. Todos os filhos são maiores. Eu e o meu cônjuge moramos naquele último lugar, tá? Só que agora moramos em locais distintos àquele em que habitávamos juntos. Então, a ação será competente aí nesse foro do domicílio onde habitamos juntos. Item C. Será competente, né, de domicílio do réu se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Item D. Do domicílio da vítima de violência doméstica e familiar nos termos da Lei Maria da Penha. Inciso 2º. De domicílio ou residência do alimentando para ação e que se pedem alimentos. 3º. Do lugar. Item A. Onde está a sede para a ação em que for a ré pessoa jurídica. Item B. Onde se acha agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. C. Onde exerce suas atividades para a ação em que a ré for sociedade ou associação sem personalidade jurídica. Item D. Onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que lhe se exigir o cumprimento. Item E. De residência do idoso para a causa que verse sob direito previsto no respectivo estatuto. Item F. Da sede da serventia notarial ou de registro para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. Lembrando aqui que a serventia notarial ou registro está relacionado aos cartórios, tá? Cartório notarial, cartório de notas, cartório de registro, nascimento, casamento, óbito, que é o cartório de registro civil. O inciso número 4.
do lugar do ato ou fato para a ação. Item A, de reparação de dano. Item B, em que o réu for administrador ou gestor de negócios alheios. Inciso 5 e último deste item, deste título, de domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículo, incluindo as aeronaves. Aqui, questão de competência, é um item até que simples, ensinando esse passo a passo de como eu vou ingressar com uma ação. Então, se eu sou um advogado iniciante, se eu sou um técnico jurídico iniciante, certo? E eu preciso saber qual é a competência aqui, onde eu vou protocolar, como eu vou saber? Eu tenho que buscar pelo código, eu tenho que conhecer a lei para aí sim saber o meu passo a passo, como que eu vou fazer, como que eu vou realizar e como que eu vou ajudar determinado cliente. Paramos por aqui, nas próximas aulas iremos continuar na sessão de número 2, tá? Mais uma vez, se cuidem e mais uma vez me chamem sempre que necessário, sempre que surgirem dúvidas. Às vezes as dúvidas não estão exatamente relacionadas ao título que eu estou explicando aqui de fato, mas se você tem uma dúvida com relação à matéria, você pode me perguntar também. Então, até daqui a pouco e aguardo vocês dentro do horário.